agora, senhoras e senhores, vamos nos direcionar para a quarta e última palestra do nosso evento. Pedro Parente é presidente do Conselho da BRF desde abril de 2018. Ele também já ocupou a posição de CEO global na companhia. O executivo iniciou sua trajetória profissional em 1971 por meio de concurso público para o Banco do Brasil e depois, em 1973, ele ingressou no Banco Central. Foi consultor de instituições públicas, incluindo secretarias de Estado e Assembleia Nacional Constituinte, de 1988. Entre 1999 e 2003, Parente foi ministro de Estado, passando pelos ministérios da Casa Civil e Planejamento, tendo sido também o coordenador da equipe de transição do governo Fernando Henrique Cardoso para o presidente Lula. Nesse período, destaca-se ainda sua atuação como presidente da Câmara de Gestão de Crise, da crise de energia em 2001 e 2002, de março de 1999 a dezembro de 2002, foi membro do Conselho de Administração da Petrobras, tornando-se presidente do Conselho do Grupo RBS e presidente e CEO da Bunge Brasil. Em junho de 2016, assumiu como presidente da Petrobras. O executivo também acumula passagens por diversos conselhos de administração de empresas privadas e estatais, entre as quais o CPFL e BMF Bovespa, atual B3 SA. Me ajudem a receber aqui na frente, com uma salva de palmas, Pedro Parente, por gentileza. Vou pegar. Bem, boa tarde, senhoras e senhores. É um prazer muito grande estar aqui hoje. Vamos falar um pouquinho sobre gestão. E eu brincava aqui na minha chegada, dizendo, olha, a demanda foi falar de inovação em gestão. E eu disse, acho que eu vou decepcionar. Porque a mensagem que eu trago aqui não é uma mensagem especificamente de inovação. E isso vai ficar claro ao longo da apresentação e vamos concluir com essa observação que, para mim, é bastante relevante. Eu tive uma vez com um CEO de uma empresa americana grande, e ele é originário de formação militar, e ele me disse uma coisa que eu guardei e nunca esqueci, absolutamente simplória, mas também de um impacto para mim importantíssimo, porque é muito simples. E ele disse, na verdade ele falou, qualquer líder de empresa, mas isso para mim se aplica para qualquer líder de qualquer organização, ele tem que saber no mínimo 3 coisas. O ponto A, ele foi bem assim, bem explícito. Onde você está? Ponto A, bem jargão militar. Onde você quer chegar? Ponto B. E por último, como sair de A e chegar em B. Parece coisa simples, mas não é incomum que a gente encontre muitas vezes líderes de organização que não têm um diagnóstico preciso da situação que ele vive, não têm uma boa formulação estratégica, uma boa visão de futuro, e muito menos como é que sai de A e chega a B. E aí eu começo com uma frase, que é o título desse slide, exatamente na linha do que eu disse a vocês. Gestão inovadora é uma gestão que tem qualidade na execução, tem disciplina na execução. Não é mirabolante. Eu vou ser sincero com vocês. Disciplina de execução é uma coisa muito chata. É muito chato. Tá certo? Não basta ter um plano bem elaborado. É evidente que é fundamental um plano bem elaborado. Um plano que tenha começo, meio e fim, que seja baseado em dados e fatos, que seja baseado numa boa avaliação de cenários, de competição e etc. Mas fundamental, e esta é, na realidade, um dos fatores chaves de sucesso das empresas onde passei, né? Estou agora na BRF, a gente já começa a ver os resultados do trabalho que a gente está fazendo aqui,
mas se aplica também em relação à Petrobras, se aplica em relação à Bunge e se aplica em relação ao grupo RBS. É muito comum, e nós brasileiros temos uma dificuldade grande em ter disciplina na execução. E disciplina na execução começa, né, com o planejamento, e o brasileiro muitas vezes gosta de ir direto para a execução, porque ele acha que muitas vezes o planejamento, talvez, em alguns pensam assim, que a visão de planejamento é uma certa perda de tempo. E aqui falando um pouco da BRF, desses três aspectos, e é assim que eu pretendo desenvolver minha apresentação para vocês, onde estávamos há um ano atrás, quando eu cheguei na BRF. Na realidade, eu cheguei como presidente do conselho no dia 26 de abril de 2018. Quando aceitei ser presidente do conselho, eu ainda era presidente da Petrobras, e imaginei que continuaria como presidente, ou imaginava naquele momento, que continuaria como presidente da Petrobras até o final do ano, quando fomos colhidos pela greve dos caminhoneiros, e acho que vocês acompanharam o evento, e no final de maio, tomei então a decisão de sair da Petrobras por causa das repercussões e consequências daquele evento, e com a visão de que era uma coisa que eu tinha importante para fazer para a empresa a minha saída. E nesse momento, então, eu sou convidado e aceito ser presidente da BRF. Naquele momento, entrando no detalhe da empresa, a empresa ela passava por uma crise grave de governança. Naquele momento, ela vinha da greve dos caminhoneiros. Um mês ou 2 meses antes, tinha passado por uma operação policial, a Operação Trapaça. Essa operação policial atingindo somente a BRF, ela não atingiu, como aconteceu na primeira operação, que foi um ano anterior, que atingiu todo o setor. Esta segunda operação foi específica à BRF. Ela tinha acabado de passar por força dessa Operação Trapaça, pelo fechamento a deslistagem das suas plantas para exportação para a Europa. Um problema sério, um aspecto complexo de uma empresa que exporta alimentos, especialmente de origem animal, mas não apenas, é o fato de que cada planta precisa ser autorizada pelos países importadores, né? E o fato de que a gente teve, naquele momento, 12 plantas deslistadas pela comunidade europeia, sob a argumentação de que não seguia os princípios de qualidade, usando como, digamos assim, pano de fundo de opinião pública a Operação Trapaça, na realidade era e ainda é uma operação protecionista, é uma iniciativa protecionista, como é hábito no setor. Muitas vezes os países, especialmente aqueles que são mais preocupados com segurança alimentar, ou seja, a garantia do suprimento ou a produção local, eles usam de fatores outros, que não esta a alegação, para reduzir a importação e favorecer a produção local. A empresa vivia também uma desorganização muito grande interna e vivia outros problemas que eu vou mencionar ao longo da apresentação, mas o fato é que a visão externa, digamos assim, mais eloquente da situação da empresa era o elevado endividamento, a elevada alavancagem que chegou no segundo trimestre de 2018 a esse número que vocês estão vendo aí, de 5,7 vezes o nosso EBITDA ajustado. Evidentemente, não é uma situação que nos agrada. Estamos trabalhando muito fortemente nesse aspecto, é uma meta relevante da gestão, e estamos bastante confiantes que vamos ter realmente resultados positivos proximamente. Naquele mesmo momento, vivia-se um aumento de custos do grão, consequência, em parte, da briga entre China e Estados Unidos, uma briga que fez com que os chineses passassem a concentrar suas exportações no Brasil,
e que levou o preço, o prêmio do milho e do farelo do soja a recordes, o prêmio nas diversas bases brasileiras em relação a Chicago, um recorde histórico. Portanto, aquilo que é bom produtor brasileiro, para nós, empresas de produção de proteína animal, que temos nos grãos o mais importante insumo para o nosso trabalho, uma coisa bastante difícil. Então, vocês veem aí a comparação dos preços de 2018 para 2017, né? São essas linhas que mostram a média tanto de soja quanto de milho. Soja é a linha mais rosa ou violeta, e o milho é a linha amarela. E nós vamos ter o Cláudio, depois da BRF, falando sobre temas digamos assim, da atuação da empresa no uso da tecnologia para nos ajudar nesse insumo importante. Apenas para vocês terem uma ideia, a BRF é responsável pelo consumo de 15% da produção de milho brasileira e de uma parcela importante do farelo do soja. Então, a empresa vivia neste quadro, como vocês veem aí, uma elevada alavancagem e, ao mesmo tempo, um dado fundamental, que é aumento do seu principal custo. Vocês veem aí também fechamento de mercados, como mencionei, Europa, não mencionei Rússia. A Rússia, na realidade, aconteceu em dezembro de 2017. Vocês veem a receita da empresa com exportações para a União Europeia caindo a quase um terço do que era, sai de 3,5 bilhões de reais para 1,2 bilhões, e, em consequência do fechamento do mercado russo, a queda do preço médio do quilo do suíno. Ou seja, de um lado, aumento de custos, e, de outro lado, redução do preço de venda dos nossos produtos, trazendo, portanto, uma pressão muito grande nas margens da empresa. Tivemos, como eu mencionei, uma estabilidade importante na governança, né? Vocês vão se lembrar que no primeiro trimestre de 2018 havia uma disputa intensa no conselho da empresa, e nós, então, foi nesse contexto que eu fui convidado para assumir, convidado pelos dois lados, formamos um novo conselho, e o conselho passa, então, a ser parte da solução e deixa de ser parte do problema, como era até então. E tivemos também, para dar uma ideia a vocês, hoje nós temos um comitê executivo de 11 membros. Desses 11 membros, apenas 3 já estavam na empresa quando eu cheguei lá. Então, de 11 membros do conselho, 8 membros são novos. Alguns já tinham passado pela empresa, mas a grande maioria, gente de altíssima qualidade, experiência, executivos globais, mas que não estavam na empresa até aquele momento. Tivemos, como eu mencionei, a greve dos caminhoneiros, e a consequência disso tudo foi uma coisa que, na nossa indústria, é um pecado mortal, que é acumular estoques de produtos processados ou produtos in natura. Uma empresa como a BRF, ela não pode acumular estoques. Explico por quê. É uma empresa, em primeiro lugar, porque é um produto tem tempo de vida, né? Tem shelf life, tem prazo de validade. Mas, em segundo lugar, porque nós operamos um negócio muito complexo que tem uma cadeia longa. É uma cadeia longa e viva. Para vocês terem uma ideia, a produção de frango ela tem um ciclo de 1 ano. A produção de porco de até 3 anos. O que significa isso? Que decisão que eu tomo hoje repercute na empresa nos próximos 12 meses, se eu estou falando de frango, e de quase 3 anos, se eu estou falando de porco. E a consequência é o fato de que, quando eu tenho um evento como este, da Europa, de suspender de uma hora para outra as suas importações, isso significa dizer que eu me vejo não apenas com o estoque daquele dia, né, para me
colocar no mercado, como eu vou continuar acumulando estoque, porque vem a produção de um ano atrás. A figura que eu faço é você estar numa escada rolante, na saída de um metrô muito movimentado, e, de repente, o primeiro degrau, ele resolve parar, e aí a confusão se forma. Nós estávamos com estoque, naquela ocasião, de 140 mil toneladas de produtos in natura, quando o estoque ideal, sob o ponto de vista de movimentação logística, é de cerca de 40 mil toneladas. Então, este era um ponto A bastante complexo, bastante delicado, que combinava fatores externos, como aumento do custo, preço dos grãos, redução do preço de vendas, com fatores externos ainda, como o fechamento de mercados, operação policial, com fatores internos, que era, como eu já mencionei, uma empresa desestruturada, com a formação feita em caráter de urgência de um novo time executivo, de pessoas que não tinham trabalhado antes, mas que chegaram e estão realmente se compondo num time de alta performance. Então, esse era o quadro, e aí vamos para a segunda questão. Onde é que a empresa quer chegar? Onde é que a BRF quer chegar? Vamos lembrar que a BRF é uma empresa que é proprietária, detentora das principais marcas de produtos de proteína animal. Temos várias pesquisas recentes que mostram que a empresa é top, as marcas da empresa, estamos aqui falando especificamente de Sadia e Perdigão, mas não vamos esquecer a Qualy também, que é uma marca muito importante da empresa, elas são top of mind, sendo que Sadia é top of mind no critério alimentos, não é só frangos ou alimentos de proteína animal. Então, nós tínhamos uma base importante. De um lado, as marcas, mas mais importante do que as marcas, as pessoas da empresa, o time da empresa. Um time que, naquela ocasião, estava bastante machucado em função das sucessivas trocas de comando. Para ter uma ideia, a empresa teve, em 5 anos, 5 CEOs e 5 CFOs. Quer dizer, é um negócio que, para qualquer empresa, é uma coisa extremamente complicada. Um ponto que foi fundamental, e aqui começa o tema da disciplina de execução, é que é muito importante para a liderança de qualquer empresa e, de novo, de qualquer organização, deixar claro quais são seus valores fundamentais, compromissos fundamentais. E o que nós chamamos de compromissos fundamentais? São aqueles que não têm relatividade possível, que não se pode relativizar. Isso, para nós, é realmente fundamental. Por exemplo, segurança. Quando nós chegamos na empresa e olhamos os indicadores de segurança da BRF, nós nos assustamos com os níveis, os índices de segurança que a gente encontrava lá. Apenas para dar um exemplo, evidentemente que na Petrobras, segurança é um tema absolutamente fundamental. E tem um indicador que se chama total de acidentes registráveis, ou melhor dizendo, total de acidentados registráveis. E aqui tanto faz acidentado com ou sem afastamento. No caso da Petrobras, esse índice, quando nós saímos, estava em torno de 1 acidentado por 1 milhão de horas trabalhadas. Quer dizer, um índice bastante bom, comparável com as melhores empresas internacionais, e este mesmo indicador na BRF, no momento que nós chegamos lá, era de 20. 20 vezes mais grave do que a situação de segurança na BRF. E segurança aqui, nós estamos falando de segurança física, nós estamos falando de segurança das pessoas que transitam pelas nossas instalações, não apenas os nossos empregados, sejam eles próprios ou terceirizados. Então, para nós foi claro, segurança tem que ser um compromisso que é absoluto. Nós temos que reduzir rapidamente
esses índices que não dá para a gente lidar, ficar, aceitar que a gente tenha um indicador tão ruim. Então, estabelecemos que a meta de um ano para o outro era a redução de, no mínimo, 50% desse indicador, e estamos fazendo melhor do que isso, porque eu tinha a visão, assim como o Comitê Executivo, de que seria, sim, possível fazer uma redução muito rápida desse indicador, bastando que a gente desse foco a esse tema. O segundo valor, não poderia deixar de ser, é o tema da integridade. Integridade aqui é visto como uma perspectiva que é mais ampla do que honestidade. É evidente que aqui não estou dizendo que honestidade não é importante. A honestidade é absolutamente importante. Eu estou dizendo que vai além disso. Integridade aqui significa dizer um comportamento íntegro, inclusive no que diz respeito à consistência das suas atuações. Por exemplo, a pessoa é íntegra quando não tem ninguém a observando, ela tem um comportamento que é aquele esperado numa situação que tem alguém observando. Isso é uma pessoa íntegra, tem consistência. Ela tem ninguém observando, ela vai lá e para na faixa, respeita, enfim. Então, para nós, até porque é preciso dizer e é preciso reconhecer, a empresa tinha passado por 2 operações policiais, era muito importante deixar claro que nós temos a integridade como um compromisso fundamental. E também a qualidade. Aqui é qualidade em tudo que a gente faz, mas numa empresa de alimentos, a qualidade de um alimento, no sentido de que é um alimento que é isento de riscos ao consumo humano, é também um valor absolutamente fundamental. Então, estabelecemos isso logo na partida, isso é uma coisa que é dita e repetida, e mensagens chaves têm que ser ditas e repetidas pelos líderes para que eles entendam que isso é para valer, e mais do que isso, precisam ser praticados pelos líderes, né? Porque não adianta fazer declarações de valores se você não pratica. Tem uma frase que eu gosto muito também, seus exemplos falam tão alto que eu mal escuto o que você fala. Tá certo? De fato, exemplo na liderança é fundamental. E aqui desenhamos um novo planejamento estratégico. Eu entendo que pode ser uma coisa um pouco cansativa, passar por muito detalhe para cada um desses temas, mas, de novo, não tem rocket science no que eu estou falando aqui. O que tem é exatamente disciplina de execução, consistência, exemplo. E aqui a gente desenvolveu um novo planejamento estratégico que é, em primeiro lugar, saúde organizacional. O que é isso? A empresa precisa ter estabilidade no seu quadro de liderança. Não é possível uma empresa conviver com 5 CEOs, 5 CFOs, em uma situação de uma liderança em que dos 11, 9 acabaram de chegar na empresa, como a gente viu agora. E é claro que a gente está trabalhando para fazer com que a gente tenha essa estabilidade e que tenha um foco em cultura. E o tema de cultura, para mim, é um tema, muitas vezes, subestimado, e em retenção de talentos. Já falamos das responsabilidades fundamentais, que tenha um plano, que tenha uma visão de futuro consistente, que tem que ser consistente com a natureza do negócio. E aqui eu estou me referindo ao fato de que o nosso negócio, como eu já disse aqui, é uma cadeia longa, é uma cadeia viva no sentido amplo e estrito dessa palavra, e alavancando fortalezas importantes como as marcas que temos, como eu já mencionei. E também a nossa gente, pessoas que têm décadas de trabalho na empresa e que, num determinado momento, foram, digamos assim, desvalorizadas exatamente por terem essa dedicação de tantos anos à nossa empresa. E, não menos importante, como eu já disse aqui, desenvolvimento desses processos robustos com disciplina em execução. Estabelecemos metas bastante abrangentes, bastante ambiciosas. A alavancagem, evidentemente, era, como eu mencionei, uma muito importante sob o ponto de vista de avaliação externa da empresa. Nós queremos reduzir, portanto, saindo daquele número que eu mencionei do primeiro trimestre, acima de 5, para um número abaixo de 4 no final de 2019. Food Service foi um canal que foi
foi descontinuado na empresa sem nenhuma razão. O tema da inovação para nós aqui, inovação de produtos, nem sempre, nós estamos falando aqui de novo, de coisas que são muito extraordinárias, mas, por exemplo, a empresa está garantindo que estará lançando, como as nossas empresas do passado fizeram, novos produtos, se colocando à frente da concorrência, na busca de um atendimento mais amplo do desejo dos nossos consumidores. E temos um mercado externo que é muito abrangente, nós exportamos mais de 50% da nossa produção para cerca de uma centena de países, sendo que os países árabes, o chamado mercado halal, o halal é uma maneira de preparar, né, os alimentos que está de acordo com a religião muçulmana, onde nós temos 40% de market share nesse mercado, e nós achamos importante consolidar esta liderança. De novo, o que nós chamamos aqui de métodos e sistemas robustos? Não tem nada de novo nesse quadro. Integração do planejamento estratégico e orçamento. É muito comum as empresas prepararem um belíssimo planejamento estratégico, um book muito lindo, cheio de cores, né, papel de altíssima qualidade, e aquilo fica do lado, em cima de uma mesa de café, e vamos agora sim falar da vida real, vamos fazer o orçamento, tá certo? E, evidentemente, isso é um problema grave. Se você não integra planejamento estratégico e orçamento, você nunca vai fazer com que o planejamento estratégico aconteça. Fazer desdobramento de metas, também não tem, de novo, nada de novo aqui, mas isso é fundamental. Se você não faz, não pega o seu planejamento estratégico, que é um planejamento de 5 anos, como é o nosso, e não desdobra as metas ano a ano, para que o primeiro ano seja as metas do nosso orçamento, e depois pega as metas do orçamento e desdobra até o nível de operação, e aí fazendo um trabalho de entender quais são as variáveis chaves, as alavancas que realmente movem a empresa e que geram valor. Se você não faz esse trabalho, você vai estar perdendo tempo. Então, desdobrar a meta, desde o plano estratégico até o plano anual, e no plano anual, desdobrar essas metas até o nível de operação, é isso que é um fator fundamental, uma condição necessária, porém não suficiente, mas absolutamente necessária, para que a gente possa realmente ter uma chance de fazer com que a nossa visão de futuro, expressa no nosso planejamento estratégico, possa acontecer. Disciplina, vou perturbar a vida de vocês, disciplina de implementação do sistema de gestão. E isso é muito chato. Eu vou dizer para vocês, já falei e falo de novo. Você todo dia rodar PDCA, todo dia garantir que você vai acompanhar metas, todo dia, todo mês fazer as reuniões, a chamada liturgia ou a rotina, cheque de metas. Todo mês tem que fazer. E tem que ser o líder, tem que ir até o presidente da empresa, porque se isso não acontece, ninguém dá valor. As empresas dão valor àquilo que vem da liderança. Isso é chato. Mas depois que faz e depois que incorpora, aí é como respirar. Ninguém lembra que precisa respirar. Todo mundo respira. Até o dia que morre. Bom, mas aí já é outro problema. Nós estamos aqui falando o seguinte, olha, faz isso todo dia, porque daqui a pouco você esquece. É natural. E o sucesso de grandes empresas está ligado a essa disciplina de execução. E tem também um capítulo fundamental, que é a gestão do conhecimento e inovação de processos. Isso é uma coisa fundamental. O fato de você rodar um sistema de gestão como esse, em que você faz o PDCA, que você faz a padronização de rotinas, é esse tipo de processo que garante que você possa fazer melhorias contínuas. E aqui eu explico. Você, para estar melhorando os seus indicadores, você precisa primeiro buscar o conhecimento dentro da sua própria casa, dentro da sua própria empresa. É comum em empresas muito grandes que tenham áreas, plantas que rodam processos e têm resultados melhores do que outras, dentro da sua própria empresa. Então, a primeira coisa a fazer é busque o conhecimento dentro da sua empresa. Depois vai chegar um ponto, você vai introduzir aquilo na rotina, né, aquele conhecimento, você vai padronizar a rotina, que o conhecimento da empresa já não é suficiente para você fazer com que você possa melhorar ainda mais as suas metas. Então, o que você faz? Vai buscar o conhecimento
no seu setor, fora da sua empresa, no país ou fora do país. E vai chegar um momento que nem este conhecimento mais lhe permite melhorar as metas e é onde você tem que trabalhar inovação de processos. Aí você começa a ser um benchmark. O tempo todo a gente está atrás dos benchmarks, até o dia em que, pelo seu sucesso, você se transforma no benchmark. Nós estabelecemos que nós queremos buscar a nossa rentabilidade de volta em 3 ondas, 2019, com foco na excelência operacional e estancar o processo de redução das nossas margens. E aqui um dado importante, tudo isto que eu estou falando é antes do evento China. Esse planejamento estratégico foi concluído no final do ano passado. No final do ano passado, já tinha um outro relatório que falava do problema da gripe suína africana, mas ninguém antecipava que o problema ia ser do tamanho que nós estamos assistindo. Então, nós temos hoje uma visão de que essas metas que estão aqui colocadas, elas têm uma grande chance de ser antecipadas se navegarmos com competência esse momento mundial de choque de oferta muito forte que a gente está assistindo e vai assistir ainda mais no que diz respeito às proteínas animais. Então, 2019, estancar o processo de queda de margem, 2020, voltar a alcançar as margens médias históricas da empresa, e 2021 e 2023, de aí sim alcançar margens superiores às médias históricas e buscar crescimento inorgânico. Uma vez mais, nossa visão hoje é que, à luz do que está acontecendo na China, das oportunidades que estão se abrindo, e desde que a gente opere com competência, nós temos uma grande chance de antecipar essas metas que estão aí colocadas. E a última parte, como sair de A e chegar em B. Os indicadores de segurança, como eu disse, estão aí apresentados. Como eu disse a vocês, o indicador da empresa era acima de 20 acidentes por milhão de horas trabalhadas. Estabelecemos como um limite máximo aceitável, porque, evidentemente, não dá para se dizer que nós temos meta para acidente. Isso é um negócio horroroso. Você tem que dizer, evidentemente, tem um limite máximo aceitável, que ainda assim é alto, mas se reduzir 50% é um dado importante, e como o quadro mostra, nós estamos abaixo desse número, e do lado direito desse quadro mostra quem teve 74% de redução no índice mensal de acidentes, quando comparamos junho de 18 com junho de 19. Não estamos satisfeitos com esse número. Há muito o que fazer ainda, mas há de se reconhecer, por outro lado, que é uma melhora importante, mostrando que, quando se quer colocar foco, as coisas acontecem. Eu não vou entrar no detalhe deste quadro, temos um sistema de compliance independente. Esse sistema de compliance ele começa com um canal independente, autônomo, fora da empresa de denúncias, porque isto é muito importante. Isto foi importante em outras empresas em que eu estive, mas o que é fundamental é que a gente tenha esse sistema de compliance independente e que tenha uma governança, como eu já mencionei, que seja institucional e que funcione bastante bem em todas as situações, especialmente em situações de crise. Fizemos uma integração muito rápida, uma divulgação muito rápida do nosso sistema de integridade, e aqui tem dados que mostram tudo o que está sendo feito na empresa em relação a esse tema. De novo, não vejo necessidade de mencionar um a um deles, mas está ali do lado direito do quadro, na linha superior, o nosso canal global de denúncias, que funciona 24/7. Temos embaixadores da integridade, temos hoje 82 embaixadores da integridade, de novo, uma vez mais, mostrando que nós estamos não apenas no discurso, mas na prática de temas que são para nós muito importantes. Já mencionei que sem gente não se faz nada. Essa é uma empresa que tem perto de 90 mil funcionários. Como eu mencionei, em alguns momentos foram até mesmo desvalorizados porque se dedicavam à empresa há décadas. Se mencionou isso, enfim, eu não estava lá, não sei se é verdade ou não, mas mais de uma pessoa mencionou para mim
de que se disse que quem tem mais 5 anos de empresa é incompetente, porque se fosse competente, teria conseguido lugar fora da empresa. Então, coisas como essa, tá certo, que realmente desvalorizaram muito o pessoal interno e que a gente está fazendo um trabalho muito grande, como, por exemplo, o reconhecimento por mérito, que alcançou mais de 10 mil pessoas em 2019. E passamos também a vincular uma parte do bônus de longo prazo da empresa a um indicador de interesse do acionista, que é o ROIC. Então, nós vamos ter uma parcela crescente do bônus de longo prazo dos gestores, começando com 20%, mas chegando a 40%, que é ligado ao indicador ROIC do interesse do acionista, um único indicador, uma coisa simples, porque eu acho também que é importante que um sistema como esse ele não seja muito complexo. Esse quadro mostra a evolução da nossa margem EBITDA, de novo mencionando que é importante a reversão da queda de margem. Vocês olham do lado direito, que para mim me parece um indicador gerencialmente mais adequado, que é a margem EBITDA ajustada. Alcançamos uma margem de 5% no segundo trimestre de 2018 e desde então viemos recuperando. E é importante mencionar que o quarto trimestre é o trimestre sazonalmente mais favorável e que, portanto, alcançar no primeiro trimestre uma margem idêntica ao do quarto trimestre é um resultado positivo, continua sinalizando uma melhora de margem. A nossa alavancagem ainda é um desafio, mas eu quero uma vez mais mencionar que, à luz dessas oportunidades que nós estamos vendo, não apenas vamos cumprir a nossa meta de alavancagem de 3,65, como temos uma boa chance, e aqui não é guidance para o mercado, deixar isso evidente, deixar isso claro e registrado, mas temos, claro, que nós temos uma boa chance de antecipar esse target. Evidentemente, queremos diminuir essa alavancagem pelo aumento do resultado operacional da empresa. É importante também trabalhar no sentido de reduzir o valor nominal da dívida, trabalhando tanto no numerador quanto no denominador. Aqui a gente traz a questão da China, porque não é possível, num negócio como esse, desconsiderar o que está acontecendo. E a pergunta aqui é: China é uma oportunidade de curto prazo ou é um evento disruptivo? E o que a gente olha com relação aos números que estão acontecendo está pendendo muito fortemente para uma linha de evento disruptivo. Ou seja, é uma coisa que provavelmente vai impactar o mercado por um período mínimo de 3 anos, provavelmente, ninguém tem certeza, até porque os chineses não são conhecidos por uma transparência e uma abrangência das suas estatísticas, principalmente quando diz respeito a um problema como esse. Só lembrar, dar um dado para vocês, que a China ela é responsável pela metade da produção global de suínos. E ela é responsável também pela metade do consumo global. O consumo total hoje de suínos é da ordem de 114 milhões de toneladas. A China responde por metade desse valor. Na realidade, ela tem uma pequena diferença entre produção e consumo. Ela precisa importar. Ela importa 2 milhões de toneladas, ou importava antes da crise. 2 milhões de toneladas, se produz 50, não é um número muito grande, né? Estamos falando aí de um número da ordem de 4%. Acontece que 2 milhões de toneladas corresponde a 25% do trade global de suíno. Portanto, vocês imaginam se até 3 meses atrás falavam numa queda de produção de 20%, o número já está acima de 30% hoje. Vocês imaginam a consequência que pode ter isso no mercado global de proteínas animais, porque evidentemente não será possível achar produção de suínos que correspondam, especialmente imediatamente, a essa redução da produção chinesa. Nós estamos
tomando algumas ações para atender essa demanda, certificação de 3 novas plantas, investimento de 170 milhões de reais, objetivando um aumento de 30% nas exportações, mas lembrando, isso é um ponto fundamental, que este é um negócio cíclico, que todo mundo vai estar pensando como nós em aumentar a produção e que daqui a alguns anos isso volta. Então a empresa tem que pensar também como é que faz para evitar, né, daqui a 3, 4, 2, não sei quantos anos, que se veja na situação inversa de um excesso de produção e, portanto, uma situação inversa em relação aos preços desse produto. E, para concluir, inovar é, muitas vezes, não complicar e ter disciplina. Essa, para mim, é uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui, porque me parece fundamental, é o resumo, é o sumário daquilo que eu gostaria de trazer. Eu fiquei muito provocado pelo título da apresentação, mas eu falei, eu tenho que levar a mensagem que eu quero levar, e já alertei no início, se vocês não gostarem eu vou ficar triste, mas é a mensagem que eu queria trazer. Uma equipe de alto desempenho é fundamental, ela é fundamental não apenas pelo seu desempenho, mas também pelo exemplo que tem que passar. E uma última mensagem que para mim é fundamental: cultura organizacional é uma coisa fundamental. Às vezes, executivos imaginam que não é possível gerenciar cultura. Imaginam que cultura não é uma coisa relevante. Vamos lembrar que cultura é a maneira, um jeito de você definir, de pensar, ser e fazer. E é perfeitamente possível gerenciar cultura, e talvez essa seja uma das maiores responsabilidades, entre tantas, que tem um líder de organização. Muito obrigado. Pedro, antes de agradecer a sua presença e a sua apresentação contribuiu muito com o AgroTools Future 2019, eu vou abrir para uma pergunta que a plateia fez. Posso beber um golinho d'água? Claro, fica à vontade. A pergunta é: você notavelmente já passou por vários desafios, tanto no âmbito público como no privado. Dentre todos os desafios, quais você poderia elencar e exemplificar que foi o mais difícil a implementação de uma boa gestão? Eu vou tomar a pergunta pela primeira parte dele. Quais foram os mais complexos? Tá certo? E eu acho que não vou surpreender em dizer que teve realmente dois desafios importantes que tive, digamos assim, a honra de participar, que foi a gestão da crise de energia e o desafio da Petrobras. E eu quero dizer para vocês que nos dois casos nós aplicamos o que eu acabei de mencionar aqui. O professor Falcone gosta de dizer que o programa de gestão da crise de energia foi o maior programa de desdobramento de metas que ele teve conhecimento. Porque, de fato, o que aconteceu foi a proposição de metas voluntárias para todas as famílias e empresas abrangidas pelas regiões, e essas metas foram cumpridas, né? Quer dizer, isso foi um negócio bacana. Tem um trabalho da Universidade da Califórnia, e isso sim, aí é estudado, comprovado, e nesse trabalho, com todas as pesquisas pertinentes, que diz que esse foi o maior programa de redução voluntária de consumo de todo o mundo, de todos os tempos e de maior sucesso. Então, realmente, esse foi um programa que foi bastante complexo. Entrar na casa das famílias, falar com as famílias, pedir para reduzir o seu consumo depois de uma, digamos assim, de uma falha grave do governo, de não ver o problema se aproximar. E o segundo, o Petrobras, que esse é mais recente, eu não preciso entrar em muito detalhe, vocês acompanharam, né, uma situação de uma empresa que é orgulho dos brasileiros e que foi assaltada por uma gangue de
de uma minoria expressiva de executivos, não de funcionários, de executivos, uma minúscula minoria que foi capaz de se organizar e de saquear a empresa, que foi vítima, nunca foi agente da corrupção, de saquear a empresa e de se articular com maus políticos e maus empresários para fazer tudo aquilo que a gente assistiu lá. A empresa pagou um preço muito alto de reputação por isso, não tendo sido agente, tendo sido vítima. Mas também, evidentemente, foi muito complexo, e bastante complexo, de novo, porque a gente interferia na vida da economia, da sociedade, das famílias, ao discutir, por exemplo, política de preços. Então, isso provocou, como vocês viram, algumas questões importantes, mas o fato é que um objetivo importante foi alcançado, me parece que está acontecendo, esperamos que se consolide, que é política de preços da Petrobras deixou de ser um assunto de primeira página de jornal. Então, isso não é apenas esse o fator mais relevante, mas toda a recuperação da empresa, mas certamente uma atuação bem complexa também. Agora sim, senhoras e senhores, uma salva de palmas ao Pedro Parente. Obrigado.